Boa noite, amado. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor? Vamos ficar em pé? Dá um abraço no irmão que está do seu lado, direito, esquerdo. Digo, boa noite, amado, que Deus o abençoe. Deus ministra teu coração, graça, paz nessa noite. Derrame óleo de alegria sobre tua vida, no nome de Jesus. Seja uma noite de crescimento, a graça e no conhecimento de Jesus. A gente sempre começa com o que a gente denomina gotinha de sabedoria, ou para alguns, bizu de Deus, né? Um bizuzinho para a gente meditar, para a gente pensar. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 87. Salmo de número 87. Nesse salmo Deus fala sobre o prazer que ele tem em Sião. É um salmo dos filhos de Corá. E lá no versículo 7, há uma palavra que faz referência aos cantores e aos instrumentistas. E cantores e instrumentistas naquele contexto eram o povo que faziam parte da tribo de Levi e que eram responsáveis pela adoração no templo. Não é? É como os ministros que tocam, o ministro que conduz o povo à adoração. E na história de Israel, toda a história de Israel, desde a saída do Egito, Deus dividiu o povo em 12 tribos. E entre essas 12 havia uma tribo de Levi, que não tinha trabalho secular, antes pelo contrário, vivia integralmente para o serviço do templo. Os levitas cuidavam do tabernáculo, transportavam o tabernáculo. Os levitas limpavam o tabernáculo, cuidavam dos instrumentos do tabernáculo. Os levitas, diferente das outras 11 tribos, não tinham trabalho secular. Deus os separou para a obra do templo. Eles eram ministros de tempo integral. E por isso eles eram chamados de levitas. Hoje, geralmente, a gente chama um levita, sou levita na casa de Deus. Levita porque lida com o templo, lida com o louvor, lida com a administração. E há uma palavra sobre os levitas nesse versículo 7 que diz assim, veja lá. Tanto os cantores como os que tocam instrumentos dirão. O que eles dirão? Leia comigo. Todas as minhas fontes estão em ti. Vamos juntos, essa última frase, vamos lá? Todas as minhas fontes estão em ti. Uma vez mais, quero ver os irmãos, vamos lá? Todas estão em ti. Pode sentar um pouquinho aí, vamos meditar 10 minutinhos nessa palavra. Todas as minhas fontes. Ele fala de fonte e diz aonde elas estão. Fonte, você sabe o que é, não sabe? Fonte é o lugar de onde jorra o quê? Quem sabe? Água. Então você pode pegar qualquer rio do seu país, o Paraíba, o Parnaíba, o São Francisco, essa corrente de águas que você vê atravessando muitos estados da nossa nação, banhando muita terra da nossa nação e alimentando muitos povos. Todos os rios, do menor ao maior, todos os rios que correm nas suas torrentes, eles começam em algum lugar, eles emanam de algum lugar. Esse lugar de onde ele emana é chamado de fonte, fonte de águas. Então, fonte é de onde emanam as coisas. Fonte é de onde as coisas são produzidas. E quando a gente fala de fonte, de uma forma muito particular, a gente está falando de fonte de água. E água é o início de tudo, é a vida. A água é o essencial. Todas as cidades em qualquer parte do mundo foram criadas em torno de uma fonte de água. A água é a essência. A água é onde tudo começa. A água é o que permite que nós sejamos, que nós existamos. Grande parte do nosso corpo é composta por água. 2/3 da terra é composto por água. A água é a fonte de todas as coisas. Aí aqui, nesse versículo, quando Deus fala sobre o povo que se relaciona com Ele, quando Ele fala do povo que o adora, do povo que ministra na sua casa, que o bendiz na sua casa, o povo que lida com as coisas espirituais, portanto, o povo espiritual, o povo que Ele chamou, que Ele escolheu, portanto, Ele está falando de mim e está falando de você. Jesus disse assim: vós
não escolhestes a mim. Quem pode completar para mim? Eu vos escolhi a vós. Você não escolheu servir a Deus. Deus escolheu você por servo. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Diga, irmão que está do seu lado, você é um eleito por Deus. Diga para ele aí. Você é um escolhido de Deus. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. Passamos por momentos ruins na vida, a nossa estima vai lá embaixo. E a gente diz assim, eu não valho nada, eu sou uma porcaria. Eu nasci para ser fracassado mesmo, pastor. Eu nasci para sofrer, eu joguei pedra na cruz, como diz por aí, né? Eu nasci para viver na miséria. Não, você não é isso que você está pensando. Você pensa ser isso porque está sentindo dor. Mas você é um eleito por Deus. É chamado por Deus para adorá-lo, para o louvor da sua glória. Então é contigo essa palavra. Os adoradores, os eleitos. Deus diz assim, esses de Sião diziam, todas as minhas fontes estão aonde mesmo? Quem se lembra? Em ti, em Deus. Fonte é de onde emana água, de onde emana a essência. E o autor desse salmo está dizendo assim, Deus, minhas fontes espirituais estão em ti. E ele diz, todas as minhas fontes, minha fonte de alegria, minha fonte de vida, minha fonte de paz, minha fonte de consolo, minha fonte de preparação, todas as minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em Deus. Essa palavra, eu imagino, ela seja pertinente para esse tempo que se chama hoje. Eu vou explicar a você por quê. Eu tenho atendido uma multidão de gente diariamente. Gente, eu falo sobre isso aqui constantemente. Eu sou pastor de uma igreja que tem mais de 2.000 membros. E além desses 2.000 membros que compõem essa igreja local, tem aqueles que me ouvem no Brasil e no mundo pelo site. Tem aqueles que ouvem a minha mensagem no site, que está fora do ar, por uma simples razão. O número de gente que está baixando mensagem gratuita é tão grande, que o servidor não está dando conta. O servidor entrou em contato com a igreja e disse, Japinha, que é o responsável pelo site, nosso servidor não está dando conta, nós vamos ter que migrar o site da sua igreja para um outro maior, porque o índice de baixa de MP3 no site tem sido muito grande, pra você ter uma ideia. Por quê? Porque as mensagens que você ouve aqui vão para o site, qualquer um pode baixar de graça. E você sabe que hoje não há de graça mais nada na igreja evangélica. Quer ouvir uma mensagem abençoada? Paga. Quer ouvir um CD, um DVD abençoado? Paga. Lá no site é de graça. E o site saiu do ar por esses dias porque ele está migrando para um outro provedor que possa atender a isso. Além de ser de graça, a gente autoriza aos que baixam isso e ligam e perguntam, pastor, eu posso regravar e distribuir para amigos que eu acho que precisam ver essa palavra? Eu autorizo. Você pode piratear quantas vezes você quiser. Regrava 1000 vezes e distribua desde que seja gratuito. O que isso acontece? O número de pessoas que entram em contato com o pastor Neil é muito grande. Porque o meu telefone está no site e o meu telefone está no seu boletim. Qualquer um pode ligar para mim quando quiser, a hora que quiser. Então qualquer um que pense, consegue imaginar a dimensão de telefonemas que eu recebo por dia. A dimensão de gente que quer conversar comigo em função do que eu prego. Então eu me encontro com gente o dia inteiro, o tempo inteiro. Eu tenho descoberto, irmãos, eu tenho tentado mostrar para vocês, que eu tenho me encontrado com filhos eleitos de Deus. Pessoas para as quais Jesus direcionou essa palavra que nós acabamos de falar. Você não me escolheu a mim, eu escolhi você. E ele diz, eu vos escolhi para que vades e deis frutos e que o vosso fruto permaneça. Ele diz, eu vim para que vocês tenham o quê? Quem se lembra? Vida. E que tipo de vida? Vida com abundância. Ele está dizendo, eu chamei vocês para que vocês vivam qualidade de vida. Eu chamei vocês para que vocês tenham qualidade de vida, para que vocês vivam uma vida diferente daquela gente que não me conhece. Eu não joguei vocês no mundo e disse assim, ó, se virem. Eu não gerei filhos, diz o Senhor, e disse assim, ó, agora dá o jeito de vocês. Nós não somos filhos abandonados pelos pais amados.
nós não somos filhos abandonados, nós não somos menores abandonados, nós temos um Pai que é sobre tudo e é sobre todos. Quem pode dizer amém por isso aí? Você não é um filho largado no mundo, você não é um menor abandonado. Agora, pastor, por que o senhor está falando isso aí? Porque eu tenho me encontrado com gente que parece que é menor abandonada, parece que não tem a quem recorrer, vive uma vida como se não tivesse pai, não tivesse mãe espiritual, como se não tivesse um lugar de onde tirar águas límpidas para alimentar, descedentar a sede existencial. Tenho me encontrado com crentes que estão morrendo de fome, como se Jesus não fosse mais pai, não fosse pão. Mas por que isso é uma realidade? Por uma simples razão: nós não estamos mais bebendo da fonte que é Ele. Tenho me encontrado com muitos de vocês que quando procuram um pastor, procuram para saber a resposta do sofrimento. E a resposta é sempre a mesma: quanto que você está bebendo da fonte que é Deus? Quanto que você está bebendo da água que é Jesus? Porque foi Ele que disse: eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim nunca mais terá fome. Eu sou a água da vida. Aquele que bebe de mim nunca mais virá a ter sede. Então, amado, quando eu li essa palavra hoje de manhã diante de uma pessoa que eu estava atendendo, a pergunta que eu fiz a ela é a mesma pergunta que eu faço a você. Faça uma análise da qualidade de vida que você está vivendo e detecta na tua vida, nos lugares da tua existência, onde é que você tem sentido sede, onde é que você tem sentido fome, quais áreas da tua vida não estão resolvidas, quais áreas da tua vida roubam de você alegria, paz. Qual áreas da tua vida que estão desordenadas, que porque estão desordenadas, muitas vezes roubam as alegrias das outras áreas. Então, quantos de vocês têm áreas na vida que porque não estão em ordem, nenhuma outra área da vida consegue gerar alegria na sua vida? Porque a gente se encontra com gente que quer desistir, que de repente está empregado, está ganhando bem, está sem dívida, mas a vida familiar dele está um bagaço. E quando a vida familiar dele está um bagaço, ter dinheiro no banco não adianta nada. Eu tenho me encontrado com gente que tem vida familiar equilibrada, mas está desempregada, a vida financeira dele está um bagaço, porque está com vida financeira bagaçada, a vida familiar não gera alegria. Alguns têm vida familiar e vida financeira em ordem, mas as emoções estão em bagaço. Tem pânico, tem depressão, tem toque. E quando nós temos problemas emocionais não resolvidos, mesmo que a família e a vida financeira estejam legais, a nossa vida emocional desestabilizada não vai ter capacidade de gerar, mesmo que família e dinheiro estejam no lugar, alegria no nosso ser. Então eu tenho me encontrado com gente que tem uma área da vida, uma área que está desestabilizada. E essa única área exerce um poder tão grande na existência dele que nenhuma outra área da vida consegue ter paz, consegue ter alegria, consegue gerar gratidão. E aí, quando a gente tem essa vida desestabilizada, a gente muitas vezes olha para o céu e diz: Deus, onde é que tu estás que tu não respondes? Por que a minha vida não desenrola? Por que eu não consigo vencer isso que gera tanta agonia, tanta angústia dentro de mim? Talvez por causa da fonte. Olha para a sua vida, amado, e responda para si: se a fonte de Deus é a sua palavra, quanto dessa palavra você busca por semana? Se Deus é uma fonte de alegria, de paz, de gozo, de realização, de autoridade, de poder, de unção, quanto dessa fonte a gente bebe diariamente? O salmista está dizendo: todas, Senhor, todas as minhas fontes estão em Ti. E esses filhos de Corá podiam passar pelos piores momentos da vida dele, porque se tudo do lado de fora desse errado, do lado de dentro estava tudo certo. Porque eles se alimentavam não da palavra de um pastor tão somente, eles se alimentavam não de um culto esporádico que tinha na sua igreja, quarta-feira e domingo, mas eles se alimentavam direto na fonte que é Deus.
Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nós vivemos num tempo muito difícil. Preguei bem pouco tempo atrás. Nós vivemos um tempo desgraçado. Mas a despeito de vivermos num tempo desgraçado, a Bíblia diz que Deus, em Jesus, nos abençoa com graça sobre graça. A nossa geração vive um tempo de desgraça, mas nós podemos viver com graça sobre graça. Ele está dizendo que sobre nossa vida renova a misericórdia a cada manhã. Então, em vez de nós acordarmos meio sorumbáticos, macambuzes, como diriam outros, acordado entristecido, amargurado, Deus está dizendo assim: não, filho, acorda debaixo da minha misericórdia. E olha para o dia e diga: dia, venha, porque este foi o dia que fez o Senhor. Mas pastor, esse meu dia é um dia cheio de problema. Esse dia quem fez foi o Senhor. E se esse problema no dia que fez o Senhor chegou até a tua vida, é porque o Senhor está dizendo: eu estou contigo nesse dia. Acorda, levanta, lava o teu rosto, escova teu dente, vai para a rua, pega teu ônibus, porque eu sou contigo. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora nós temos que nos alimentar dessa fonte, irmão. A gente não pode receber de Deus só quarto e domingo. A gente não pode esperar o culto para receber de Deus. A gente não pode esperar o ajuntamento para receber de Deus. Eu preciso buscar de Deus todo dia e dizer ao Senhor: Senhor, todas as minhas fontes estão em Ti. E a glória disso qual é? É que Ele está em todo lugar onde Ele é invocado em verdade. Você pode estar lá no vale da sombra da morte. Se você o invocar em verdade, o vale da sombra da morte se transforma numa catedral, amado. Você pode estar na fornalha 7 vezes aquecida. Se você invocar o nome do Senhor, o quarto anjo vai aparecer lá no nome de Jesus. Então, eu fico vendo crentes vivendo uma vida desgraçada. Crentes que querem respostas. Quando a gente quer resposta, é porque a dúvida já se estabeleceu. Nós já nos desequilibramos. Ora, por que a gente precisa esperar desequilibrar para depois saber por que desequilibrou? Não espera desequilibrar, busca da fonte todo dia. E você vai ver que quando você estiver ligado à fonte, daquela fonte vai jogar água que te alimente, que dê sedente todo dia da tua vida. Que venham os problemas, que venham as adversidades, o Senhor é conosco, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aplauda Ele bem forte, amado, porque Ele é digno de toda a glória. Vamos ficar em pé. Aleluia.